boa noite de sono vale mais que ouro. Que o diga os pais de bebezinhos, né, que passam madrugadas acordados aí para cuidar dessas crianças. Só para você ter uma ideia, um recém-nascido ao nascer, ele dorme cerca de 20 horas por dia. Com o passar dos meses e também dos anos, esse número vai diminuindo, até chegar em média a 10 horas por dia. Uma boa noite de sono resulta numa memória mais eficiente, na melhora do aprendizado e ainda outros benefícios para os adultos e também para as crianças. E é justamente sobre a importância do sono na infância que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje. Fique com a gente! Antes da gente começar o nosso bate-papo sobre o sono das crianças, vamos ver quais são as principais dificuldades que os pais enfrentam na prática para colocar essa criançada para dormir? Veja aí. Essa linda bebê se chama Júlia e tem 8 meses de vida. Ela tem um sono leve e por isso quase não consegue dormir durante o dia e a noite. Ela almoça, tira um soninho à tarde, tem o lanchinho da tarde, a jantinha e a dormida dela por volta de 7h30, 8 horas da noite. Nessa dormida, aí ela tira um sono longo, de 3 horas, entendeu? Ela vai de 8 até as 11, 11h30 da noite. E depois, no decorrer da madrugada, é de 2 em 2 horas, entendeu? Às vezes, de hora em hora, às vezes ela resolve fazer um clarão, acorda de 2, vai até às 5 da manhã direto. É muito relativo, é muito inconstante. Muitas crianças têm dificuldades para desfrutar de uma noite de sono completa e tranquila, o que acaba preocupando os pais. Porém, é importante saber que alguns distúrbios do sono em crianças são normais até os 4 anos de idade, que é o chamado período de maturação do sono. Eu aderi ao uso do chá de camomila, né, que eu já escutei de mãe, de avós, de amigas, que o chá de camomila, por ele ser calmante, então eu passei a introduzir na minha dieta, né, o chá de camomila constante, né, e quando Júlia vai dormir, eu apago as luzes, desligo TV, coloco uma musiquinha de niná, preparo todo o ambiente para ela ficar bem relaxada. Porque realmente ela fica muito acesa, olhando para todos os lados, vendo movimento, tudo tira a atenção dela, ela tem um sono muito leve. A rotina de Júlia é parecida com a de muitas crianças que estão nessa fase. Durante o dia ela brinca, ela se alimenta e também dá aquelas cochiladas. E quando chega 8 horas da noite, a mamãe Cláudia coloca a Julinha no berço. E aí ela só dorme apenas 3 horas. É aí que começa o grande desafio para a Cláudia, de estar acordando de 2 em 2 horas para amamentar a bebê. Estima-se que mais de 30% das crianças apresentam distúrbios do sono em algum período do desenvolvimento. É importante compreender que os padrões de sono normal variam de criança para criança. Nem todo comportamento de uma criança durante o sono pode ser considerado um distúrbio. Estou no processo de descoberta. Eu leio muito, procuro ler, saber o que é que está acontecendo. Inclusive, eu conversei até com a pediatra dela eu não sabia, mas me orientou que o quê? Até 2 anos só se observa. Até 2 anos de idade, a gente não pode fazer muita coisa com a criança, porque ela está no processo de evolução, de picos de crescimento, né, o amadurecimento das vias cerebrais. Então, é uma questão de evolução, de tempo. No adulto, a estrutura do sono é composta por 4 fases distintas. A primeira e a segunda são fases de sono leve. A terceira e a quarta são as fases do sono profundo. Quando falamos de bebês, essas fases ainda estão desorganizadas. E após os 4 anos de idade, a tendência é que o sono já esteja bem melhor. Cláudia quase não consegue dormir durante o dia e, para isso, conta com a ajuda da mãe para ficar um tempinho com a Júlia. Eu venho no sábado à noite, aí passo o sábado, o domingo, a segunda para terça.
fico com essa criança para ela dormir. Porque às vezes a criança não dá mesmo, não dá direito dela dormir. Agora sim, vamos conversar com o Dr. Bruno Lacerda, psiquiatra, especialista em medicina do sono, que vai esclarecer para a gente qual é a importância do sono nessa primeira fase de vida, que é a primeira infância. Dr. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Tenho certeza que a nossa entrevista vai ser bastante esclarecedora para os papais e para as mamães. Vamos começar por essa dúvida que as mães têm, que os pais têm tanto. Para que é importante uma boa noite de sono? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. E realmente é um tema bem interessante, né? É uma necessidade humana, né? Uma necessidade de sobrevivência, o sono, né? A gente passa um terço de nossas vidas dormindo, né? Principalmente durante o início da vida, existe uma necessidade maior de sono. A criança dorme em média, no primeiro mês de vida, cerca de 16 horas. E o sono da criança, né, dessa forma inicial, ele é polifásico. A criança tem necessidade de tirar vários cochilos ao longo do dia. E isso é uma coisa até interessante para que as mães entendam, porque muitas vezes a mãe ela já está fragilizada, né, por uma queda abrupta, né, de progesterona, né, após, né, o nascimento do filho e a retirada da placenta, tem uma queda hormonal importante. E esse momento já faz com que ela fique um pouco fragilizada. É tanto que a gente sabe que nesse momento a mãe pode apresentar um quadro que é denominado maternity blues, onde ela se sente fragilizada, tem um pouco de dificuldade de lidar com a criança. E além disso, ela vai ter a tarefa, né, agora de alimentar uma criança, e uma criança que irá fragmentar o sono dela, né, porque essa criança vai ter necessidades, e ela tem essa necessidade de tirar vários cochilos ao longo do dia e ao longo da noite. E isso pode gerar uma insônia na mãe, e que se tiver, né, uma genética favorável a um adoecimento mental, pode até repercutir, né, com um adoecimento, né, com alguma doença psiquiátrica. O senhor tocou num ponto importante, né? Porque quando a criança nasce, a mãe acaba ficando extremamente fragilizada também, né? Realmente pela questão hormonal, e o cansaço físico acaba sendo muito exaustivo. E o sono é justamente o momento de se reparar esse cansaço. Mas no caso de uma mãe de recém-nascido, ela fica ali, a madrugada acordada, com o bebê, velando o bebê, amamentando o bebê, sempre com ele, um cansaço às vezes que ela não tem nem com quem dividir, né? Uma tarefa que ela às vezes não tem com quem dividir, e isso acaba gerando um prejuízo até maior assim para a vida dela, né? Para aquela rotina. Como é que a mãe pode controlar essa primeira fase da vida do bebê, já que ela realmente precisa ficar bem mais tempo acordada? Essa fase é uma fase bem delicada, né? Na verdade, ela deve até se afastar, né, de outros afazeres, porque vai haver uma necessidade maior de sono durante o dia. Como ela não vai ter um sono reparador, né, em virtude da insônia que é gerada pelo contato com essa criança, então no dia seguinte é de se esperar que ela esteja sonolenta, né, pode estar um pouco irritada, então existe um risco maior de acidentes, né, de descuido, né, com os materiais, os objetos que ela conduz, né, durante o dia, ou mesmo no trabalho, se retorna logo ao trabalho, né? Então, assim, deve haver um momento de descanso diurno também, porque vai haver essa necessidade, né? E claro, né, uma atividade relaxante, se ela puder fazer alguma atividade física, né, também tem um momento para ela também, né, uma atividade física, um banho morno à noite, entendeu? Então, esse tipo de conduta, às vezes, ajuda também a ela se tranquilizar, porque isso também pode gerar um fator cognitivo ruim. Ela começa a pensar que é um estresse, né? Tá com a criança, aproxima-se da noite, ela já começa a achar que vai ser mais uma noite complicada. Isso vai aumentando, entendeu? O nível de ansiedade, de um hormônio que nós conhecemos que é o cortisol, que está relacionado com o estresse, e isso vai piorando também o sono dela, gerando um sono de má qualidade. E influencia também, inclusive, na alimentação, né? Com Acaba certeza. dificultando um pouco a produção de leite, já que é tão importante o sono, né? Para aumentar essa produção.
Mas, doutor Bruno, voltando aí para as crianças, por que esse sono é fragmentado? Existe alguma explicação para o sono dos recém-nascidos ser assim tão extenso, porém tão blocado? Pois é, na verdade, existe um processo de maturação a nível cerebral, né? Então, as conexões neurais, elas vai havendo um melhoramento dessas conexões, né? A gente fala, né, que com o passar do tempo vai havendo uma poda neuronal, né? O que não é tão eficaz para o cérebro, então a sinalização química que é feita, ela começa a ser podada. Então, inicialmente, a criança, né, tem esse número maior de horas, né? Ao passar dos anos, nós dormimos cada vez menos, nós temos uma necessidade menor, né? A média nossa de sono são 7 e 8 horas, mas um idoso já dorme até menos do que isso. Doutor Bruno, em relação às horas que as crianças dormem, você colocou que no início varia de 16 e tem casos que chegam até 20 horas, né? Sim, Os recém-nascidos podem chegar até 20 horas. E quando o recém-nascido, vamos deixar o recém-nascido um pouco de lado, vamos falar de uma criança um pouco maior. Passados, sim, assim, os 4 meses de vida, uma criança que deve dormir aí 12, 13 horas, não sei ao certo, e com aqueles soninhos intercalados pela manhã e à tarde. Sim. Quando a criança não tem essa rotina de sono, Sim. pode haver algo errado ou isso também pode ser um comportamento normal para aquele indivíduo? Sim. Na verdade, até o 6º mês, a criança tem necessidades ainda de cochilos ao longo do dia. A partir do 6º mês, ela começa a apresentar um sono mais parecido com o nosso, né? Essa necessidade de um sono à noite, noturno, extenso. Isso, de maior número de horas à noite e não fragmentado, né? Não mais polifásico, né? Vários momentos de sono. Então se aproxima mais já do sono do adulto. A gente só vai começar a pensar em algum transtorno quando realmente essa criança, após esse período, que aí esse período já é esperado que ela já tenha uma maior concentração de sono durante o período da noite, que ela comece a apresentar dificuldade de iniciar e manter esse sono. A insônia pode ser conceituada como dessa forma, né, como eu disse, ou mesmo quando a pessoa tem uma dificuldade, inicia o sono, mantém, mas acorda mais cedo do que o habitual e tem dificuldade em retomar esse sono. Nas crianças isso é pouco comum. Geralmente é mais comum, na criança que tem algum problema, a dificuldade de iniciar e manter. Esse outro quadro que eu estou falando, né, que acorda um pouco mais cedo, tem essa dificuldade de reiniciar o sono, é mais comum em pacientes com depressão. E não é comum criança ter depressão, não é esperado, né? É esperado uma pessoa, geralmente, na 3ª década de vida, a gente sabe qualquer idade, mas não é esperado. Então, quando essa criança começa a ter dificuldade em iniciar o sono, né, após esse período, e manter, e começa a gerar um problema, porque a criança não vai falar, né, que tem insônia. Vai começar a gerar um desajuste na própria família, porque os familiares vão começar a não dormir bem em função, né, desse prejuízo que a criança está tendo. Doutor Bruno, o sono auxilia realmente ao desenvolvimento da criança? Sim. De que forma? O sono, ele é definido, né, conceituado como um estado alterado da consciência, né, onde há um reparo, tanto físico quanto mental, certo? Então, existem diferentes estágios durante o sono. A gente divide o sono em sono não REM e sono REM. Então, seria assim, a gente inicia o sono com um sono não REM N1, que a gente chama, N2, N3, que seria um sono mais profundo. Esse N3 ele é muito importante para o reparo dos tecidos, certo? Por mais que o indivíduo não pratique uma arte marcial ou algum esporte de impacto, mas o fato de andar, de manusear objetos, ele tem que reparar os seus tecidos. Então, essa fase é essencial, certo? Após cerca de 70 a 120 minutos, a gente vai ter o nosso primeiro REM, que é a fase dos sonhos. E essa fase é primordial para a memória, e para a consolidação da memória e para o restabelecimento de nossa saúde mental. Então, assim, essas fases elas vão se alternando ao longo da noite, certo? A gente precisa ter todas essas fases e que elas se alternem para que a gente tenha um sono de qualidade. Então, é importante tanto para a saúde física da criança, né, para que ela se desenvolva bem, durante essa fase que eu
chamei de N3, que a gente chama de sono de ondas lentas, há a liberação de GH, que é um hormônio de crescimento, onde há o reparo também desses tecidos, então é importante para o crescimento da criança, para o desenvolvimento dela, e para que haja também o estabelecimento de uma boa saúde mental e mesmo desenvolvimento dos seus afetos, né, da parte cognitiva, né, do aprendizado. Então, esse sono um pouco mais profundo, ele é mais atingido quando a criança já está numa fase de sono contínuo? De, por exemplo, já dormindo uma noite inteira? É porque, na verdade, eu falei nesse sentido, N1, N2, N3, essa sequência seria bem definida para o adulto. Sim, tá. Então, o sono mais superficial seria não REM 1, não REM 2 e um não REM 3, seria esse sono profundo. Esse é aquele sono que as pessoas tentam nos acordar, Bruno acorda, e você acorda meio, sem saber onde está, entendeu? Então, esse seria o N3, aquele sono profundo. Só que para a criança, as crianças elas apresentam quase 50% do total de sono, o sono REM, que é a fase dos sonhos. É tanto que a mãe que tem uma criancinha em casa, né, recém-nascida, ela pode observar que quando a criança está dormindo, ela vai observar que os olhos da criança ficam se mexendo. E isso significa o quê? Que ela está sonhando. Essa fase dos sonhos, que é o sono REM, ele é denominado da seguinte forma: há uma ativação do sistema nervoso central, o cérebro está ativo e o corpo está inativo. Então, geralmente a gente sonha, né, durante essa fase. E há um movimento rápido dos olhos. Esse REM quer dizer isso, Rapid Movement Eyes. Então, os olhos estão em movimento, demonstrando que está havendo uma atividade cortical, uma atividade cerebral. E como na criança existe mais esse REM, então é muito comum a mãe observar que os olhinhos da criança eles estão se mexendo. Nós somos adultos, né? Já temos propriedade do nosso corpo, né? Enfim, a gente sabe quando sonha. Sonhamos com coisas materiais, né? Sonhamos com pessoas, sonhamos com coisas que conhecemos. A medicina alcança, tem ideia do que os bebês sonham? Não. O que a gente sabe até então é que o sonho ele tem relação com o cotidiano, entende? Então, o que você viveu naquele dia, no dia anterior, vai ter relação com esse sonho. Por mais que seja difícil, às vezes, fazer uma associação, mas quando se conversa bem, vai chegar não, tem sentido. O que você viu ontem na televisão e você viu aquela pessoa... Ou que ficou até no subconsciente, que passou despercebido aos olhos. Isso, mas que às vezes até numa conversa, né, no consultório, a gente pode chegar, né, a essa conclusão de que foi nesse sentido. Tanto que assim, quando eu fazia capacitação, tinha uma professora em sono, tinha uma professora que dizia isso, que o sono ele é altamente, a fase dos sonhos, ele é altamente influenciável. A gente sabe que, como um adulto, entre 70 e 120, mais uma média, entre 90 minutos, você vai ter o seu primeiro REM, sua primeira fase dos sonhos. Então, se eu conversar com você está com sono? Então, vamos lá, vai dormir, vamos apagar aqui as luzes. Eu vou marcar mais ou menos 90 minutos, provavelmente você vai estar sonhando. Se eu borrifar água no seu rosto, a probabilidade de eu lhe acordar e você me dizer que estava sonhando, que estava chovendo, é grande. Entendeu? Então, uma professora dizia isso e isso me marcou realmente, porque realmente pode ser bem influenciado e existe essa relação com o tempo. Ok, a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí, daqui a pouquinho tem mais bate-papo sobre o sono das crianças e eu volto já, não sai daí.